Fala pessoal, beleza? Bom, mais um vídeo aqui para nossa playlist de processos aqui no Elixir. E bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre monitoramento, né? Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre comunicação de processos e hoje a gente vai ver um caso de uso interessante para comunicação, que é o caso de uso de monitoramento. Então, bom, a gente viu que os processos podem trocar mensagem, mas o que acontece se um processo morrer, né, por algum motivo? De repente você estava com um processo em execução e você toma um erro de runtime. Como que você poderia se preparar diante disso, né? Como podemos ficar sabendo da morte de um determinado processo? Então é para isso que a gente tem um monitoramento, tá? Bom, antes de eu entrar a fundo nesse tópico, tem uma frase bem interessante de um material que eu li. Ele diz assim que o monitoramento de processos no Elixir é como se você estivesse lendo um obituário, né? Não tem muito o que você possa fazer além de saber que um processo morreu, né? Então esse é o propósito, né? E bom, um processo ele pode terminar por várias razões, né? A gente viu em questão de ciclo de vida, quando a função interna do processo é executada, ele morre. E a gente também viu que a gente pode matar um determinado processo utilizando a função do kernel exit ou a função do módulo process exit, né? E a gente dá algumas reasons, né, para ela como flag. Bom, o Elixir, né, e o padrão OTP lá do Erlang, eles definem dois atoms, né, duas reasons que são consideradas normais, vamos dizer assim, que é a reason normal e a reason shutdown, né? São esses dois átomos aqui. E a gente vai ver o que é considerado normal, por que uma coisa é chamada de normal no decorrer da aula. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que acontece se eu não monitorar nada, né? Então, pensa aqui, eu estou com duas URLs, né? E eu estou criando um programa que vai acessar essas URLs e coletar os dados dela, tá? Eu quero fazer isso em processos separados, para que essas URLs possam ser acessadas ao mesmo tempo, né, pelo runtime da linguagem. Então eu faço um enum para cada URL, spawn um novo processo. E bom, aqui eu já estou colocando o exit com a reason normal, tá? Eu não ia criar todo o programa para fazer isso, aqui é só uma simulação mesmo. E aí, a gente vai utilizar uma função aqui do módulo do Erlang, que é a process info. Então perceba, eu spawnei dois processos que teriam uma razão de existir, que é buscar os dados das URLs, e eu matei eles, deu algum erro lá dentro, aqui no caso é um erro controlado, é o exit com reason normal, e o meu processo principal não foi avisado de nada. Então, se você for parar para pensar, se essa função executou e você despachou e não deu nenhum erro, na sua cabeça ele teria buscado conteúdo das URLs, mas não foi o que aconteceu, né? A gente buscou aqui as messages do nosso processo principal e viu que a gente não teve nada demais. Agora a gente vai ver duas formas da gente criar processos com monitoramento e a gente vai ver a diferença em relação ao código que a gente tem aqui em cima. Então a primeira forma é a maneira padrão que a gente já faz. A gente utiliza a função spawn para criar um determinado processo. Eu crio um processo que vai ficar bloqueado até que ele receba uma mensagem. E depois eu chamo a função do módulo process, que passa o PID de um processo, e ele, a partir desse momento, vai estar sendo monitorado pelo processo do contexto que eu executei. Então eu estou executando esse process monitor no contexto do processo principal. Isso significa que o meu processo principal é quem vai estar monitorando esse first aqui. E existe uma outra maneira da gente fazer isso, que é a função spawn monitor, que ela já é uma função que vai escrever esse trecho de código aqui para a gente já de maneira automática. E essa função retorna para a gente o PID do processo e a referência de monitoramento. A gente não vai ver, por enquanto, o que essa referência é, mas eu já explico ela para vocês. Então, o spawn monitor eu passo também uma função lá para dentro e bloqueio o ciclo de vida do processo até que ele receba uma mensagem para ele morrer. Tá? Bom, para cada um desses processos aqui, eu mandei uma mensagem, então eles iam executar esse trecho de código aqui e o processo ia morrer, certo? Aqui vocês devem lembrar, né, lá do vídeo de comunicações, quando eu envio uma mensagem para a mailbox de um processo, a gente tem um pequeno delay de execução, só para a gente considerar esse delay aqui nesse vídeo, eu também estou utilizando o sleep de 200 milissegundos, tá? E vamos ver o que acontece quando esses dois processos morrem após a execução, né, da função interna. Então, a partir desse momento, meu processo principal recebeu duas mensagens, né, dizendo, olha, o processo que você estava executando com esse PID aqui, ele morreu, né? A referência de monitoramento era essa aqui, e a reason que ele morreu foi a
a reason normal. Isso significa que o meu processo simplesmente terminou o ciclo de vida dele de maneira tranquila. Ou seja, tudo que a gente tinha para executar aqui dentro foi executado sem nenhum erro. Então aqui eu dou mais alguns detalhes sobre como é o esquema da mensagem. Ele é uma quíntupla, né, ou uma cinquupla, ou seja, uma tupla de 5 posições, onde a gente sempre vai receber o atom down, a referência de monitoramento. Aqui é o tipo, né, o tipo de entidade que morreu, né? No caso, a gente só está trabalhando com processos, mas eu acredito que isso aqui poderia ser um node também do Elixir, que é uma coisa mais avançada. O PID do nosso processo, né? E a reason. Essa é a quíntupla que a gente recebe. Então, aqui eu estou dizendo que a reason que a gente recebe é a reason normal, que é o padrão quando um processo é morto. E estou dizendo aqui que na especificação do OTP, a reason shutdown, normal e até a tupla shutdown com um termo são consideradas reason normais quando a gente está lidando com esse tipo de morte de processos, beleza? Então, aqui a gente só está vendo uma outra maneira, né, da gente gerar esse tipo de coisa. Então, eu estou spawnando um determinado processo e eu estou matando ele, né, com a reason kill, só para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu spawno esse processo, ele é um processo monitorado, então quando ele morrer, o nosso processo principal vai receber uma mensagem. Eu estou enviando uma mensagem para ele, ou seja, ele vai morrer quando ele receber. Dou aquele delayzinho padrão, que a gente já sabe para que serve. E aqui eu consulto a mailbox do meu processo principal. Então percebam, a minha mailbox já tinha dados sobre esses dois processos aqui. Reparem 5832, 5831. Como eu não consumi as mensagens, ela ficou na mailbox do processo principal. E reparem que a reason agora da morte desse outro processo aqui é kill. Tá? Que foi justamente a reason que eu mandei aqui nesse exit. Tá? Bom, nesse momento do vídeo talvez você não compreenda a diferença entre eles, mas a ideia é que conforme a gente vai avançando, fique mais claro para você. Tá? Então, só para a gente dar um overview do que a gente já trocou ideia até agora, a gente tinha processos que não eram monitorados, ou seja, quando eles morriam a gente não recebia nenhum tipo de informação relacionado a isso, e a gente passou a utilizar o monitoramento de processos, e agora sempre que o meu processo monitorado morre, eu recebo uma mensagem dizendo, olha, ele morreu. Tá? Então, é só isso que a gente tem até agora, mas vai dar para fazer uma coisinha bem interessante até o final dessa aula. Tá? Bom, eu disse que como curiosidade, a gente vai trabalhar aqui com as funções adicionais para facilitar a nossa vida. Então, no módulo process, a gente tem essa função info aqui, tá? Que a gente recebe um PID do processo que a gente gostaria de estar querendo acessar as informações, e um atom dizendo qual a informação que a gente quer acessar do nosso processo. Como a gente está trabalhando a nível de monitoramento, eu estou buscando aqui todos os processos em que eu estou monitorando nesse momento. Então reparem, o meu processo principal, que é o processo que executa o código Elixir que eu estou trabalhando, está monitorando todos esses processos aqui nesse momento. Tá? E tem um outro atom que a gente pode utilizar, que é o monitored by. E assim ele pega todos os processos que estão monitorando o nosso processo. Tá? Então ele retorna aqui essa tuplazinha. Esse daqui são todos os processos que estão monitorando o nosso processo atual. Bom, vocês lembram que eu falei que o nosso spawn monitor ele devolve uma referência de monitoramento. Para que isso serve? Bom, sempre que você quer trabalhar, a gente já viu lá aquele caso do timer, lembra? No vídeo de comunicação a gente viu uma função que chama process send after. Ela retornava para a gente um timer reference, que a gente podia cancelar com o process cancel timer. Aqui é basicamente a mesma coisa, né? Vejam que o meu processo spawnado com spawn monitor retorna um PID e uma referência de monitoramento. Então eu poderia utilizar o process.demonitor para ele parar o monitoramento daquele processo. Só que para isso eu não passo o PID do meu processo. Eu passo a referência que ele me retorna aqui. Então esse campo é útil justamente para isso. Então percebam, aqui eu estou utilizando o meu processo principal, né, que é o meu self. O PID dele é o 5132. E eu criei aqui esse novo processo e chamei aquelas informações process info e peguei todos os que estão monitorando esse nosso processo que a gente criou aqui. Certo? Então, ele está sendo monitorado aqui pelo nosso processo principal, 5132. Depois eu utilizo a função demonitor, passando a referência, e agora perceba, ele não está sendo monitorado por mais ninguém. E depois eu consigo chamar aquela process monitor
ela inicia um monitoramento de um determinado PID e a gente volta a monitorar o processo pelo nosso processo principal. Beleza? Essas são as 3 funções que eu vi mais relacionadas ao monitoramento. Eu, sinceramente, não pesquisei muito, mas se você quiser ir mais a fundo nesse tópico, é simples de você achar lá na documentação do Elixir, beleza? Agora a gente vai analisar um caso quase ideal sobre monitoramento, que eu quero passar para vocês como que seria mais ou menos um supervisor de processos aqui no Elixir. Quando eu digo supervisor, eu quero falar para vocês o seguinte. Imagine que eu tenho um processo que é responsável por cuidar de outros processos. Então vamos lá. Imagine que eu tenho um pool de conexões de banco de dados. Então eu tenho um processo que cuida de uma coleção de conexões com banco de dados. Cada conexão com banco de dados eu vou tratar como se fosse um processo no Elixir. E aí você pensa comigo, tá, eu quero ter sempre nesse pool de conexões 2 conexões com banco de dados. Aqui eu estou dizendo 2 processos. E o que acontece se uma conexão com o banco de dados morrer? Bom, eu gostaria que esse meu pool de conexões restabelecesse uma nova conexão para que o pool sempre tenha pelo menos 2. E é isso que a gente vai fazer. Se uma conexão ou se um processo morrer por uma reason que não seja normal, a gente vai reiniciar ele pelo nosso supervisor. E a gente vai fazer isso só utilizando essas coisinhas que a gente viu de monitoramento. Então a gente já vai tecnicamente construir uma coisinha bem poderosa aqui. Eu vou explicar todo esse código abaixo para não ficar tão jogado para vocês. Então, eu defini um módulo aqui que é o MyNave Supervisor. Então, o que eu quero dizer exatamente no nome desse módulo é, olha, eu estou criando um supervisor ingênuo, tá? E a gente vai ver por que isso aqui não deveria ser utilizado na prática. A gente vai entender o porquê que isso aqui não deveria ser utilizado dessa forma. Eu crio uma função chamada receiver, que ela vai ficar sempre monitorando a mailbox desse nosso processo de supervisão. E eu digo, olha, se você receber o atom start, que a gente vai startar o processo de supervisão, cria 2 processos para mim, que são processos monitorados. Printa que o supervisor está monitorando esses 2 processos e volta para o loop esperando um novo comando. Então ele vai voltar para esse receive e vai esperar uma nova mensagem. E aqui eu digo para ele, olha, se a gente receber aquela tupla down, lembram dessa tupla aqui, ó, essa 5 upla na verdade? Se eu der partner match com uma mensagem dessa aqui, vamos ver o que eu quero que ele faça. Se ele der partner match com isso aqui, ele vai falar, olha, o processo tal morreu, eu recrio um novo processo monitorado e digo, olha, o supervisor recriou o processo X, por exemplo. E chamo o receiver de novo para ele esperar um próximo comando. Se o meu supervisor receber o atom stop, ele mata o processo de supervisão, beleza? E se receber qualquer mensagem que não demete com isso aqui, faz um IO inspect e chama o receiver de novo para a gente continuar esperando alguma coisa nova na mailbox, beleza? Então aqui eu faço o spawn desse nosso supervisor, eu crio o supervisor de fato, ele me retorna esse PID 8684, e a gente vai iniciar o supervisor mandando a mensagem start. Então vejam, a gente vai criar os 2 processos monitorados, vai dar o IO puts que a gente está monitorando esses caras, e vai esperar uma nova mensagem. Aqui ele diz, olha, supervisor monitorando o processo 8688, 8689, beleza? Estamos lá com as nossas 2 conexões ao banco de dados, por exemplo. Como a gente já viu, a gente pode capturar essa informação com process info e verificar todos os processos que o nosso supervisor está monitorando. Então vejam, bate exatamente com a informação que saiu pelo IO puts. E agora a gente vai matar um desses processos. Olha que interessante. Eu puxo de novo, né, essa informação dos monitorados. Eu faço uma desconstrução aqui para pegar esse primeiro PID, que é o 8689, e mando matar o processo com reason kill. Percebam, eu estou falando com reason kill aqui. Vamos ver o que a documentação do exit fala sobre essa reason. Então percebam, se a reason for kill, essa função, quando chamada, vai mandar um sinal de saída com a reason killed. Então percebam, por isso que aqui vocês devem ter visto esse atom ao invés de kill. Então é super importante a gente também ler a documentação das funções, porque nem sempre o que a gente colocar aqui é o que vai sair na mensagem. Aquele delayzinho padrão, que a gente sabe que tem um delay para a mensagem chegar lá no nosso supervisor. E depois eu pego essa informação de novo de quais processos ele está monitorando. Então percebam, quando eu matei esse processo, o supervisor recebeu essa mensagem de down e colocou, ó, processo tal morreu.
processo 8689, que era o nosso primeiro processo, morreu. E ele diz, o supervisor recriou o processo 8690. E aí quando a gente dá uma olhada aqui no Process Info e puxa quem que ele está monitorando, tá aqui o 8690 e o 8688. Então, isso aqui funcionaria super bem. Tenho lá as minhas conexões com o banco de dados, tenho um processo que supervisiona essas conexões. Eu quero ter pelo menos sempre 2, 4, 6 conexões. Se uma morrer, eu vou lá e recrio. Então isso é super interessante, né, da gente fazer. Bom, a gente viu aqui que a gente teve que matar o nosso supervisor com a Reason Kill. Eu vou explicar o porquê disso, mas vocês já devem ter uma sacadinha que se a Reason não for Kill, ela for Normal, significa que o nosso processo morreu porque tinha que morrer de fato, porque a função que estava lá dentro foi executada. Então pensa comigo, se eu executo um processo, né, e ele termina com a razão normal, faz sentido eu recriar esse processo lá no meu supervisor? Depende. Depende. No caso aqui, eu não queria. Então, se um processo deles morrer com uma razão que não seja normal, a gente vai reiniciá-lo. Tá? Mas se você quisesse reiniciar até quando as reasons fossem normal, você poderia simplesmente ignorar o pattern matching aqui. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso código. Então, beleza, a gente viu que o supervisor ele conseguiu recriar um novo processo e monitorar ele. Agora a gente vai matar processo de maneira natural. Né? Quando eu digo de maneira natural, a gente vai chamar o process.exit com alguma reason que não seja normal. E em seguida a gente vai matar o outro processo enviando uma mensagem para ele. Então percebam, aqui eu faço o pattern match com os dois processos. Ele vai pegar o 8690 e o 8688. Para o 8690, ele vai chamar process.exit com some_reason. E para o 8688, ele vai enviar uma mensagem que é a mensagem some. Certo? A gente faz aquele process.sleep padrão. E depois eu pego as informações de quem que o meu supervisor está monitorando. Então percebam, eu recebi a minha mensagem de down, falando, olha, o processo morreu por alguma reason que é a some reason, 8690, que é esse caso aqui, e o 8688 morreu, né, pela reason normal. Então a gente executou a função que estava dentro desse processo, que no caso é essa aqui, leu a mensagem e ele morreu. Percebam que agora o meu supervisor não está monitorando mais ninguém. Porque as causas de saída dos processos não dão match com essa mensagem aqui e recebe como reason o atom killed. Tá? Então, tudo depende. Para você isso aqui pode ser um puta problema, né? No meu caso não é. A gente convencionou que se acontecesse uma saída, ele tinha que reprocessar caso a reason seja killed. Então aqui eu digo que você deveria se perguntar, né, sobre a reason passada ter que ser diferente de normal. E aqui eu digo o seguinte, isso acontece porque a reason normal, se a gente chamar um process.exit, ele não mata o processo. Isso está na própria documentação do process.exit. Eu vou mostrar aqui para vocês, acho que aqui abaixo eu mostro. Aqui, ó, process.exit, vamos ler. Ele diz o seguinte, olha, se a reason do atom for normal, o PID, né, ou no caso o processo, ele não vai ser morto. Agora ele diz o seguinte, se você tiver setado uma flag chamada... Se você tiver setado uma flag chamada trap exits, esse sinal, né, de saída do processo com a reason normal é transformado numa mensagem que é dois pontos exit from, que foi o processo que matou o nosso, e a reason normal. Então, só para vocês verificarem, se eu tentar matar os processos supervisionados com a reason normal, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, ó, o supervisor está monitorando o processo 9584 e 9585. Aqui eu printo de novo, né, porque a gente criou esses dois processos. E eu digo o seguinte, olha, pega esses dois processos aqui e manda eles saírem com a reason normal. Espera 200 milissegundos e se a gente for ver, esses processos não morreram. Batendo com a documentação do process.exit, que falou, olha, se os processos lá de dentro não tiverem a flag trapping exit setada como true, a gente não vai matar o processo.
Então, a gente vai corrigir esse comportamento porque a gente quer ter a possibilidade de matar o nosso processo com a reason normal. Tá? Então, as etapas que a gente tem que fazer é uma etapa super simples, que é alterar a flag trap exits. Na verdade, aqui é no singular, é o flag que a gente tem que alterar nos processos gerados pelo supervisor. Então, eu vou escrever um novo supervisor, já vou mostrar o código para vocês, mas eu vou ler aqui o que vai acontecer quando a gente fizer isso, né? Isso permite que quando a gente matar o processo com process.exit e a reason normal, faz com que a mensagem de saída seja enviada para o processo que nós matamos. E a mensagem que vai ser enviada é essa exit from, que é o processo que matou, e a reason normal. Ela só é enviada quando o processo tem a trap exit com o valor true e quando ele é finalizado com a reason normal. Então vamos dar uma olhada aqui nesse nosso novo supervisor. Então, my name supervisor with trap exit, que tradução literal é o nosso supervisor ingênuo agora com trap exit ativado. Então, a única mudança que eu preciso que vocês compreendam aqui, porque o resto do código não mudou, é que quando a gente cria o nosso processo com spawn monitor, dentro dele a gente chama process.flag, que é uma função do process que a gente pode setar várias flags do nosso processo. E bom, a flag que eu estou interessado em setar é essa trap exit com o valor true. Então reparem, eu crio tanto para o nosso primeiro processo quanto para o nosso segundo processo a flag. E quando a gente dá um down, né, de maneira proposital, quando ele recebe aquele down com reason kill, eu crio um novo processo também com esse trap exit como true. Tá? Essas são as únicas mudanças que a gente teve em relação ao my name supervisor, beleza? Então aqui eu estou criando o módulo. E vamos testar, né, o que a gente estava querendo, né? Então, primeiro a gente vai finalizar algum processo enviando uma mensagem. Então, percebam, eu crio aqui o meu supervisor, faço start no meu supervisor para ele criar os processos monitorados. Espero aqui 200 milissegundos, só para tudo isso acontecer. Busco pelo Process Info Monitors tudo que o meu supervisor 2 está monitorando, que vão ser esses dois processos aqui, né? Pego aqui o first e o second. Percebam, né? O first e o second, eles são tuplas, né? Aqui. Isso é uma keyword list, na verdade, mas uma keyword list é uma lista de tuplas, né? E aí, eu estou utilizando a função element para pegar o segundo elemento dessa tupla, né? Já que a indexação começa por 0. Então, o segundo elemento dessa tupla aqui, o primeiro elemento seria o atom process e o segundo o PID do processo. Tá? Então, só estou explicando essa linha aqui que é o element. Então, o primeiro processo eu mato com a reason normal, utilizando o process.exit, e o segundo processo eu mato simplesmente enviando uma mensagem para ele. Aguardo 200 milissegundos, porque aqui a gente está enviando mensagens, aquele delayzinho padrão. Depois eu pego a informação do meu supervisor e verifico o que ele está monitorando ainda. Então, perceba, iniciei meu supervisor, ele está monitorando o 8707 e o 8708. Peguei o meu primeiro processo, que é o 8707, e mandei ele terminar com a reason normal. Percebam, essa mensagem aqui foi capturada pelo meu processo 8707. Aqui, ó. Ele recebeu a mensagem e fez o IO puts dessa mensagem. Então, exatamente a mensagem de saída que a gente receberia quando o trap exits fosse ligado como true, setado como true, e a gente enviasse a reason como normal. Então, exatamente o que está sendo dito aqui, ó. Exit from e reason. Tá? Depois eu enviei uma mensagem, que é a mensagem alguma mensagem, para o meu processo 8708. Ele também fez o IO puts dessa mensagem. E agora a gente recebeu as duas mensagens de down aqui, né? Dizendo o seguinte pra gente, olha, o processo 8708 morreu com a reason normal, esse primeiro cara aqui, e o processo 8707 morreu com a reason normal, tratando a mensagem que a gente enviou alguma mensagem. Então, basicamente isso que a gente precisa setar para caso a gente queira matar o nosso processo com a reason normal utilizando o process.exit. Tá? Sendo bem sincero para vocês, você tem que tomar um certo cuidado para utilizar essa flag, porque como a gente viu, sempre que a gente envia uma mensagem e o contexto interno do processo é executado, o processo morre, pelo que a gente viu nas aulas de ciclo de vida, e morre com a reason normal. Tá? Então,
Se você utilizar o trap exit, você não vai ter como saber se quem matou o teu processo foi o teu programa, numa chamada proposital do process.exit, ou se ele morreu simplesmente depois da execução da função interna do nosso spawn. Então tem que ser utilizado com certo cuidado. Beleza? Então eu disse aqui, né, que além de matar o nosso processo, o processo morto também recebeu a mensagem de exit, como a gente está vendo aqui. Percebam, o nosso processo principal é o 5132, como a gente já viu anteriormente. Então aqui é realmente o PID do processo que matou o nosso processo monitorado. Mas a gente tem um certo problema aqui. Lembrem-se que eu falei para vocês que a gente está utilizando um conceito de supervisor, né? Supervisor, pessoal, vamos pensar naquele contexto de conexões do banco de dados, né? Então você tem um pool de conexões. Beleza, a gente viu aqui que se uma determinada conexão morrer, o nosso pool consegue restabelecer ela, né? De maneira bem simples. A gente viu isso aqui, inclusive, né? Cadê? Quando a gente matou um determinado processo, que poderia ser considerado uma conexão com o banco de dados, ele descreveu aqui, ó, o supervisor recriou o processo e colocou na lista de monitoramento. Então a gente tem esse nível de resiliência aqui, né? O nosso supervisor, quando um processo morre, exemplo, quando uma conexão do banco de dados morre, ele consegue recriar outra. Mas o problema que a gente tem aqui é, e se o nosso pool de conexões morrer? Se o nosso supervisor morrer, o que acontece com as conexões? E é isso que a gente vai verificar agora. Então aqui eu tenho meu supervisor, eu starto ele, ele cria os meus dois processos, dou aquele process.sleep das questões de mensagens, pego todos os filhos desse meu processo supervisor, que vão ser as conexões do banco de dados, por exemplo, ou os processos supervisionados, e eu faço o seguinte, eu mato o processo do supervisor. Então aqui ele diz pra gente, ó, o supervisor está monitorando o processo 9282, 9283, eu mato meu supervisor, e aí eu pergunto, olha, o meu supervisor, que tem o ID, o PID 9281, ele tá vivo? Não, porque eu matei ele, certo? Mas os dois processos que estavam lá dentro, ó, 9282 e 9283, estão vivos. E aí você deveria já ter percebido o problema. Como é que o meu supervisor morreu e não matou os processos que ele estava supervisionando? Porque agora o que aconteceu é que eu tenho dois processos que não estão sendo supervisionados por ninguém, vivos, consumindo recursos da minha aplicação, e eu provavelmente nunca mais vou conseguir ter acesso a eles, tá? Então, se fosse aquele caso de conexões com o banco de dados, o teu pool de conexões morreu, só que ele deixou todas as conexões que ele tinha e estava monitorando ativas. E você está gastando recursos com o banco de dados e recursos na tua aplicação. Então veja, isso aqui é um problema sério. E é por isso que supervisores no Elixir não são implementados apenas com monitoramento, né? Você até conseguiria resolver parte do problema se você fizesse todos os filhos do supervisor monitorarem o supervisor também. Porque quando o supervisor morresse, os filhos receberiam a mensagem de down e eles poderiam se matar, né? Mas a gente vai ver numa próxima aula um conceito muito mais interessante, que é o conceito de link entre processos, onde eu tenho exatamente esse comportamento que eu gostaria de ter. Quando o meu processo filho morre, o meu processo pai fica sabendo. E quando o meu processo pai morre, os processos filhos dele ficam sabendo também. Então, bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje sobre monitoramento de processos. Uma coisa que eu gostaria de falar dessa playlist é que ela é uma playlist bem focada no baixo nível, né, de processos no Elixir. Você dificilmente vai trabalhar com esse tipo de abstração. Geralmente você vai estar trabalhando com abstrações um pouco mais elevadas, como tasks, agentes, GenServer. Mas eu acho que é muito interessante você aprender, pelo menos entender o que está acontecendo por baixo dos panos do Elixir, né? Já que tudo no dia vai virar um processo executando lá na BIM, né? A máquina virtual do Erlang. Bom, dito isso, fazendo um resumão aqui do processo de monitoramento, tem uma coisa que a gente deveria entender aqui, é que o processo, quando monitorado, é um monitoramento de uma única via. Então, percebam, aqui o supervisor monitora os processos filhos, mas os processos filhos não estão monitorando o processo pai. A gente acabou de ver um problema relacionado a isso, que é quando o processo pai morre, os filhos continuam vivos, e a gente vai resolver esse problema com o link de processos na próxima aula. Beleza? Esse sim é um tópico que você deveria entender bastante, porque o link de processos vai estar em todas as outras abstrações do Elixir.
Por exemplo, o módulo de agentes vai estar lá, no módulo de tasks vai estar lá, no módulo de Gene Server vai estar lá, inclusive no módulo de supervisores. Tá? Então não tem como você fugir disso. Mas eu diria que entender como o monitoramento funciona já é um belo passo para você entender como o link de processos funciona. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Dei meu máximo aqui para buscar um conteúdo bacana para a gente colocar nessa aula sobre monitoramento, que não é uma coisa tão explorada. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até mais.